Amém! Boa noite, Brasa Church! Nova temporada dos BC Grupos. E espere que eu já vou dar notícias sobre isso. Antes eu quero falar para você que nós estamos com a casa muito cheia. Nós temos lá em cima, nesse exato momento, me assistindo pelo telão, algumas pessoas e um telão lá em cima. E eu quero dizer para vocês que vocês estão aqui conosco, nosso coração está aí com vocês estão aqui ligados conosco. Nós temos aqui do lado no café mais um outro telão com mais algumas centenas de pessoas. Centenas é porque eu sou pastor, eu conto números altos, mas dezenas de pessoas, de pastores também, que estão ali do lado. E tinha uma fila de gente para entrar lá fora para participar do culto. Eles conseguiram sentar aqui na frente. E eu quero dar uma salva de palmas para o Flama, que cedeu seus lugares aqui no segundo culto consecutivo. Quem estava no primeiro culto aqui, levanta a mão. Olha só, muito bom, gente. Muito bom. E eu quero também fazer uma pequena menção que agora nós temos milhares de casas. Esse sim eu estou falando o número certo. Nesse exato momento, milhares de casas estão participando conosco da nossa igreja online. E eu quero dizer para cada um de vocês que está aí sentado no sofá, assistindo no celular, assistindo na televisão, que vocês fazem parte da família Brasa Church. Então, pega o celular aí agora, pega o link, compartilha com todo mundo. Se você puder, entra aí, dá um like, porque isso vai ajudar a distribuir para um maior número de pessoas. Deus está fazendo alguma coisa nessa igreja e por esse motivo, daqui 2 semanas nós abriremos o 5º culto do domingo. 5 cultos no domingo. De manhã nem adianta falar, porque vocês não vão acordar cedo, mas continua às 9 e às 11 da manhã. E aí na parte da tarde nós faremos as 3 reuniões, às 4, às 6 e às 8 horas da noite. 4, 6 e 8. Então vamos chegar aqui cedinho e vamos ficar até de madrugada aqui, quando a gente termina de desmontar tudo, tá bom? Deus está fazendo algo extraordinário na nossa casa. Eu não sei porquê, eu não sei como, mas vidas estão sendo transformadas, famílias estão sendo restauradas, pessoas que estavam perdidas foram encontradas pelo Senhor Jesus. E eu, como pastor, fico muito feliz de tudo que está acontecendo. E nós não vamos retroceder, em nome de Jesus, amém? Temporada de BC Grupos, é o aviso que eu tenho que dar. Nós abriremos na próxima semana 100 novos grupos nas casas. 100 novos grupos nas casas. E eu quero dizer para você que quer participar disso, quer ter mais conexão, que você fique atento, porque essas vagas acabam muito rápido. Então, quando abrirmos no domingo, provavelmente pela manhã, quando abrirmos, essas vagas acabam muito rápido. E nós teremos também essas vagas presencialmente. E para a nossa igreja online, nós temos BC Grupo Online. Você pode também participar. Último aviso, sei que é muita coisa. Na semana que vem, não teremos culto aqui no Teatro Bourbon Country. Na próxima semana, não adianta vir aqui, que vai ter um show aqui, eu acho, do Chitãozinho e Chororó, e é bom você não vir. Não vai lembrar do tempo do sertanojo, então deixa para trás. Semana que vem, o nosso culto, nós conseguimos um lugar muito especial. Nós vamos fazer um dia especial da Brasa Church, chamando de BCD. Nós vamos fazer essa reunião, 2 reuniões, no centro de eventos da PUC. Então não é no teatro da PUC, mas no centro de eventos, cabe quase 3.000 pessoas por sessão. Faremos 2 reuniões, uma às 11 da manhã e outra às 7 da noite. Então, quais são os 2 horários? O primeiro é? E o segundo? Tá bom, eu estou sendo bastante pedagógico, porque sempre que a gente muda de lugar, alguém vem para cá e me manda mensagem: pastor, eu estou aqui, onde tem o culto. Falei, hoje é Bruno e Marrone aí. Vamos para lá, vai para outro lugar. Agora nós vamos fazer uma coisa maluca na próxima semana, mas vai precisar da colaboração de cada um de vocês. Prestem bem atenção. Já que nós somos uma igreja, uma comunidade, uma família, e nós queremos ter uma integração e nos conhecermos melhor, antes de cada um desses 2 cultos, 1 hora antes, nós vamos fazer uma grande mesa e um grande café, onde cada pessoa vai trazer alguma coisa para comer ou para beber. Uma farofada. Gostaram? Então, se você faz um bolo, vai trazer um bolo. Se faz uma quiche, vai trazer uma quiche. Não traga milho-pã, não traz coisa do supermercado, traga uma coisa. Quem sabe fazer pão feito em casa? Tem alguém aí que sabe fazer o pão caseiro?
leva um pão caseiro. Talvez Deus possa tocar o coração de alguém e possa trazer um pudim com muito leite condensado. Alguém sabe fazer pudim aí? Então, na próxima semana, nós vamos fazer 2 reuniões. 11 e 7. E 1 hora antes, você precisa chegar para ter comunhão com a sua família. Nós vamos tomar um grande café juntos. Pode ser, gente? Se você é solteiro, fique esperto que esse é um bom momento para conhecer gente nova. Então, e traz coisa boa, entendeu? Se estivesse solteiro, eu ia trazer um banquetão. Falei, eu que estou pagando, eu que estou botando aí. Não se acostume com o lugar errado. Deus tem um lugar melhor para você. Não se acostume com o lugar errado. Deus tem um lugar melhor para você. Esse é o título da mensagem de hoje. Vou pregar uma mensagem que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Quem trouxe Bíblia física, levanta aí. Bíblia física, vamos ver quantas pessoas tem aí. Muita gente. Se você não tem, adquira uma Bíblia. Se você tem, traga para o culto. E se você tem Bíblia digital, abra aí também. A gente não vai excluir você. Não é a mesma coisa, mas a gente vai... Estou brincando. Abra aí, 2 Samuel, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Vocês vão acompanhar pelo menos esse versículo comigo. O contexto é esse. Saul era rei de Israel. E ele não foi um rei que agradou a Deus. Então por isso Deus escolheu um outro rei chamado Davi, que não era da família dele. Você precisa entender que toda a linhagem real, ela é sucessória, vai passando de pai para filho. Mas Deus fez algo diferente, escolheu alguém que não era da sua família. Saul, sabendo disso, começou a perseguir de morte Davi, inimigo mortal. Mas, para essa trama ficar ainda mais estranha, Davi era o melhor amigo de Jonatas, filho de Saul. Então, o pai queria matar Davi, e Davi tinha como seu melhor amigo Jonatas. A história que nós vamos ler, Saul e Jonatas já haviam morrido. Davi assumiu o trono e um dia ele está caminhando pelo palácio e Deus sopra alguma coisa no seu coração, e é sobre isso que eu vou pregar hoje. Diz assim, 2 Samuel 9, versículo 1. Certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Ele está perguntando, tem alguém ainda da linhagem real para que eu possa demonstrar lealdade ao tipo de amizade que eu tinha com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, do tempo antigo, para apresentar-se a Davi. E o rei perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? E respondeu Ziba: há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Tem alguém, é um menino aleijado das pernas, e ele se encontra na cidade de Lodebar. Vamos orar, baixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, tudo que aconteceu nas reuniões anteriores, e também tudo aquilo que vai acontecer agora, Senhor. Colocamos nossa vida diante de Ti, eu te peço, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Não se acostume com o lugar errado. Deus tem um lugar melhor para você. Vou começar fazendo uma pergunta. Quem aqui já sofreu na vida algum tipo de injustiça? Foi injustiçado. E pode dizer, não foram justos comigo. Quem pode? Sofreu alguma injustiça? Levanta a mão, vamos dar uma olhada. Se você está aí agora na internet, hoje eu estou falando com a nossa igreja online. Digita aí, eu pastor, eu sofri injustiça. E não põe o arroba de quem te injustiçou. Não é intriga aqui. A injustiça, ela traz um desconforto na nossa alma. Há muito tempo atrás, quando eu tinha a minha empresa, muitos funcionários, um desses funcionários botou na justiça, eu fui até lá, ele de um lado e eu de outro, o juiz fazia perguntas e ele começou a contar uma série de coisas do tipo de trabalho dele, e muitas dessas, mas muitas eram mentira. Aquilo começou a me irritar profundamente. Eu falava para o meu advogado, isso é mentira, e eu preciso falar, eu preciso mostrar as provas, eu preciso falar para o juiz. Eu estava irritado, meu senso de justiça apurado. E aí ele me aconselhou, ele disse, não, tu vai responder aquilo que o juiz te perguntar, tu não faz rolo aqui. E aí o juiz não me perguntou nada, fez 3 perguntas, nenhuma delas eu podia explicar.
E eu fui para casa com aquela sensação de injustiça que durou uns 2, 3 dias aqui. Não sei se você sabe uma coisa que fica entalado aqui no meio da garganta. Eu queria ter falado, queria. Uma vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Essa é uma injustiça ocasional, que acontece e dura ali 2, 3 dias, você fica indignado, quando lembra pode ficar incomodado. Mas tem outras injustiças na vida que podem durar uma vida inteira dentro do nosso coração. Por exemplo, você sofreu a injustiça de não ter sido criado pelo seu pai. Seu pai abandonou, ele não estava lá. Ou talvez a sua mãe não foi aquela mãe ideal. E você cresce com aquele sentimento de por que os outros tiveram direito e por que na minha vez, no meu caso, eu não pude desfrutar disso. E normalmente esse senso de injustiça mais amplo aumenta quando nós entramos na comparação. Coisas do tipo, meu bebê morreu. E por que Deus não preservou como preservou da família tal? Meu casamento acabou e eu fiz tudo certo. É injusto isso que aconteceu comigo. Essas injustiças são coisas naturais que acontecem na vida. Se você é um pai, em algum momento você vai dar uma ordem para o seu filho e ele vai dizer, mas isso é muito injusto. E se você é um pai tradicional, como o meu me ensinou a ser, você vai dizer, filho, vai se acostumando, porque a vida é injusta. Com tom sarcástico. E de fato, a vida não é justa. Se você observar algumas coisas que acontecem na vida, ela não é uma balança equilibrada. Só pensar simples, porque algumas pessoas, sem terem feito nada por merecer, nasceram em uma família bem estruturada, emocionalmente, socialmente, financeiramente, e têm uma vida mais fácil. Enquanto que outras pessoas nascem na vida meio que lutando para sobreviver e para ser amado. Não é, a vida não é justa. A vida é feita ou cheia de aflições. O próprio Senhor Jesus já disse na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não é se você vai ter aflições, e sim quando você vai passar por essas aflições. Agora tem um tipo de injustiça que vai envolver todos nós que estamos aqui hoje, nesse teatro, e todos vocês que estão assistindo online agora. É um tipo de injustiça que afeta toda a nossa vida, que é a graça e o favor de Deus derramado sobre a nossa vida. Suas misericórdias e a sua bondade se renovou sobre nós nessa manhã, nos perseguiram mesmo sem termos feito nada por merecer. Gente, vocês estão aí. De manhã o povo gritava. No culto das 11, uma senhorinha desceu ali rodopiando, tinha um coque. E nessa hora o povo disse pelo menos amém. Mesmo sem você ter feito algo, você recebeu a graça de Deus. Deus não aplicou justiça sobre nós. Moisés, quando nasceu, sofreu uma injustiça. O faraó mandou matar todas as crianças. Para protegê-lo, ele precisou ser afastado da família e cresceu longe da família. Sofreu uma injustiça. Mas o favor de Deus acompanhou ele por toda a sua vida. Jabez, a Bíblia fala desse homem, Jabez, o significado do seu nome é sofrimento. A sua mãe colocou o nome porque teve dores de parto profundas. Então ele cresce sobre o rótulo de alguém que veio ao mundo para trazer sofrimento. Mas um dia ele levanta a mão e diz, Senhor, por favor, muda a minha história. Alarga as minhas terras e me dá um nome e muda a minha identidade. E o favor de Deus acompanhou a vida de Jabez. Então nessa noite não importa onde você esteja, não importa que situação você esteja vivendo, seja ela injusta, ou seja ela, ou você tenha vivido ela porque se colocou nessa situação. Eu quero trazer alguns princípios ou alguns ensinamentos dessa história para que você possa viver uma vida plena aqui na terra. A história que nós contamos tem um personagem principal. O texto só fala desse menino que tem as suas pernas atrofiadas. E o nome desse menino é Mefibosete. E a Bíblia deixa claro que ele está morando num lugar chamado Lodebar.
Na Bíblia, tudo tem um significado, nome dos lugares, nome das pessoas, número das coisas que acontecem. E Lodebar tem um significado muito claro, especialmente para essa história. É um lugar sem pasto, é um lugar de nada, um lugar onde não tem nada acontecendo, com essa ideia de lugar esquecido, cidade refúgio, onde só moram pessoas que perderam a sua esperança, um lugar deserto, um lugar ermo. E a Bíblia diz que Mefibosete está morando ali naquele lugar. O profeta Amós, quando fala dessa cidade, Lodebar, ele até tem uma frase sarcástica contra os seus inimigos, dizendo, vocês ficam aí se gloriando de terem conquistado Lodebar. Lodebar não é nada, qualquer um conquista Lodebar. É mais ou menos como nós falarmos hoje, vocês estavam aí há 15 anos sem ganhar nada, e agora vocês ganharam o gauchão não interessa para nós, não é nada, não faz sentido ficar alegre com isso. Mais ou menos isso que eles estavam dizendo. Lodebar é esse lugar onde as coisas não acontecem na sua vida. É o lugar onde você estacionou em algumas áreas da sua vida. É quando a promoção não vem. É quando a vida financeira não deslancha. É quando o seu casamento, mesmo depois de muito tempo e de muito investimento, parece que ele não sai da estaca zero e ele continua no mesmo lugar. É quando Deus chamou você ao ministério, mas parece que você vai um pouco e retrocede, avança um passo e retrocede 2 passos, avança mais um passo, retrocede 2, 3 passos. É esse lugar onde a vida não acontece, um lugar de esquecimento, um lugar onde as coisas não acontecem e a bênção de Deus não entra naquele lugar. Talvez alguns nessa noite estejam nesse lugar. Talvez alguns nessa noite conheçam pessoas que estão em Lodebar. Por isso a primeira pergunta da noite é essa, para você refletir e pensar no seu coração. É uma autoavaliação. É só você e Deus agora. A pergunta é, você está vivendo nesse momento, no lugar exato que Deus tem para você? Hoje, você tem tranquilidade de dizer, eu estou vivendo exatamente no lugar que Deus escolheu para a minha vida, seja espiritual, seja emocional, seja financeira, seja lá o que for. O fato é que Mefibosete foi parar em Lodebar, e a pergunta é como ele foi parar lá. Segundo Samuel capítulo 4, versículo 4, diz assim, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho deficiente dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel, que Saul e Jonatas haviam morrido. Então, o rei e o seu filho estão na batalha. Saul, vô de Mefibosete. Jonatas, pai de Mefibosete. E eles morrem. O fato dos dois morrerem, primeira linhagem e segunda linhagem, significa que acabou o governo e o reinado deles. A notícia chega para esse menino que cresceu no palácio, cheio de regalias, cheio de esperança no futuro, cheio de servos trabalhando em seu favor, mas de repente, da noite para o dia, uma injustiça acontece e toda a história da vida dele é virada de cabeça para baixo. Mas nesse mesmo dia, não acontece só uma injustiça, da morte de toda a linhagem da sua família. Quando eles recebem a notícia, o versículo 4 diz que a sua ama o apanhou e fugiu. A sua babá, temendo pela sua vida, pega ele nos braços, começa a correr, mas na pressa ela o deixa cair e ele ficou manco. Ele ficou aleijado das pernas por causa da notícia que chegou. E enquanto estavam na fuga, esse menino sofre a segunda injustiça, que é uma enfermidade na sua vida. E o seu nome era Mefibosete. Então, acontece um conjunto de injustiças na vida dele. Ele era um príncipe, agora se torna um fugitivo. Ele era são, agora tem uma enfermidade. Ele morava num palácio. E agora ele foi morar em Lodebar. Seu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Talvez alguns aqui nessa noite se identifiquem com essa situação de injustiças que aconteceram na sua vida, seja porque outros fizeram para você, seja porque a vida causou para você, ou seja porque você mesmo se colocou nesse lugar e agora você se encontra em Lodebar, o lugar onde as coisas não estão acontecendo, o lugar onde você não vê o crescimento da sua vida, o lugar onde só tem desesperança, onde só tem ansiedade. E passa ano e entra ano, você empurra com a barriga e está nesse lugar. É quando
a sua vida é visitada por um luto, é quando a sua vida é visitada por algum tipo de falência financeira, é quando você se depara com uma traição inesperada na sua vida. E aí, inevitavelmente, alguns de nós vão viver por conta de situações da vida num lugar chamado Lodebar, um lugar de tristeza, um lugar de dificuldade. E se você está aqui hoje e está morando em Lodebar, ou conhece alguém que está lá agora, eu quero que você escute os 3 pontos para saber qual é o final dessa história e como sair de lá. Amém? Então comigo, quem está dormindo diz amém. Rapidamente, número 1. O status que a vida te dá não altera o seu verdadeiro valor. Número 1, sobre essa história. O status que a vida te dá não altera o seu verdadeiro valor. Mefibosete perdeu o título, mas não perdeu o seu valor. Por que você precisa ouvir isso e você precisa ouvir bem alto? Porque o diabo, nosso adversário, vai tentar dizer para você que a vida foi injusta com você e que você vai ser definido pelo seu status, vai ser definido por aquilo que você faz ou aquilo que fizeram por você. Mas eu quero falar firme e alto, você não é definido pelo seu título, você não é definido pelo rótulo que foi colocado sobre você, você não é tampouco definido pelo status daquilo que você faz, você não perdeu o seu valor. E é importante repetir isso porque diante das tempestades da vida nós somos levados a pensar que nós perdemos o valor, mas hoje o Senhor chamou você aqui para te dizer, você não perdeu o valor independente da sua situação. Agora, com muitos de nós acontece o oposto disso, não foi injustiça contra nós, foi nós colocamos sobre nós e aceitamos um rótulo que é o status. Talvez você seja o dono da empresa e você acha que essa é a sua identidade. Talvez você tenha muitos bens materiais e as pessoas o respeitem por isso. E talvez você acredite que essa é a sua identidade. Talvez você seja o pastor da igreja e você se autodefine por isso. Agora, quando você perde essas coisas, você se dá conta que você deu valor a você mesmo baseado naquilo que você possuía e não no dono da sua vida, que é o Senhor Jesus. O status que a vida te dá, ou o rótulo que a vida te dá, através das pessoas, não alteram o seu verdadeiro valor para o Senhor. Talvez as pessoas te conheçam como um ex-viciado, mas não é assim que Deus te define. Talvez alguém te olhe e te diga, é uma mãe solteira, a sua família foi frustrada, mas não é assim que o Senhor te olha. Talvez você seja um pai solteiro, e a cultura diz, ele está sozinho, mas não é assim que Deus te define. Talvez você esteja aqui hoje, já é uma pessoa adulta, ainda não casou, acreditava que já deveria estar casado nesse momento, não só você, mas como todas as suas tias, quando você vai em algum aniversário da família, fazem questão de lembrar você, mas eu preciso dizer que Deus não te define por esse status, não é assim que Deus te vê. Talvez você tenha falhado em algumas áreas da sua vida, talvez você tenha falhado mais de uma vez, mas Deus não te classifica dessa forma, o seu valor nunca mudou, e se por um acaso você está aqui hoje e está em Lodebar, você precisa ouvir isso, porque quem está em Lodebar se acostuma com os rótulos, mas não o Senhor. Ele veio aqui hoje para lembrar você, você não perdeu o seu valor. Frequentemente Deus fala com personagens da Bíblia e ele está o tempo inteiro tentando lembrá-los do seu valor. Quando Deus vai até Gideão, ele está malhando o trigo num lagar. Ele malha o trigo no lugar onde se amassa uva. Essa cena é para deixar claro que ele estava com medo dos inimigos. Então, um homem com medo naquela cultura era um covarde. Então, Gideão é um covarde. Quando Deus vem e fala com ele, ele apresenta o seu status para Deus. Ele diz, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou o menor da minha família. A minha família é a menor família da minha tribo. E a minha tribo é a menor de todas as tribos de Israel. Ele apresenta o seu status que comprova. Eu sou um covarde, eu tenho medo. Aí sabe como Deus vem e fala com ele?
Ei, poderoso guerreiro. Deus vai até Gideão, malhando trigo no lagar, e diz: você é um guerreiro poderoso. Talvez você já tenha sido forte, mas agora se sente fraco e sem esperança. Eu sei que talvez você tenha deixado que os rótulos tomassem conta da sua vida, mas o Senhor está dizendo: eu te criei e eu te fiz assim, poderoso guerreiro, varão valoroso. O status de Maria era uma adolescente ingênua e simples, mas o anjo, quando vem até ela, diz: agraciada do Senhor, você foi escolhida. Até Jesus sofreu a cultura tentando rotulá-lo. Quando ele começa a operar milagres, eles começam a dizer: não era ali o filho do José, o carpinteiro? O que ele está querendo curar agora? Estavam questionando a identidade. Por que é importante que você saiba disso? Porque o diabo, o nosso adversário, vai tentar levar você para um lugar chamado Lodebar, onde as coisas não acontecem, onde a sua vida espiritual não acontece, onde você apanha insistentemente das mazelas da vida, você apanha do pecado, você apanha das dificuldades da vida. Mas hoje você precisa ouvir: você não é definido por aquilo que disseram para você e nem daquilo que você fez. Deus está prestes a te tirar do lugar de Lodebar e levantar a sua vida no lugar onde Ele quer. Não se acostume com o lugar errado. Deus tem um lugar melhor para você. Por que essa história é tão importante, gente? Porque ela é um clássico da pregação ao longo dos séculos. Muitos pregadores já pregaram sobre essa fotografia que é estar em Lodebar, o lugar do esquecimento, o lugar da falta de prosperidade, onde as coisas não acontecem ali naquele lugar. Um lugar onde Deus não está abençoando a sua vida. Se você botar lá na internet pregações sobre Lodebar, vai ter dezenas de mensagens. Nenhuma tão boa quanto essa, mas vai ter uma. Tô brincando, gente, é uma piada. Só que não, tô brincando, é brincadeira de verdade. Por quê? Porque é um retrato claro da nossa vida. Quando nós nos frustramos, seja com o que aconteceu conosco ou com as decisões que nós tomamos, nós ficamos reclusos em um lugar e não nos achamos bons o suficiente para receber o amor de Deus ou para sermos usados por Deus. Eu, como pastor, converso com pessoas e o que eu mais escuto são pessoas dizendo: eu acho que eu não sou apto para isso, eu acho que eu não estou pronto ainda para isso. Lodebar é o lugar que o diabo quer te levar. Um lugar de afastamento do centro da vontade de Deus. Mas hoje eu vim aqui repetir muitas vezes nessa noite: não se acostume com o lugar errado. Deus tem um lugar melhor para você. Número 2, Lodebar pode ser o seu lugar atual, mas não é o seu destino final. Lodebar pode ser o lugar que você está agora, mas não é o seu fim. Mefibosete está morando lá, esquecido, com dor, talvez amargurado. Davi está caminhando no palácio e de repente Deus sopra algo no coração dele. Samuel 9,3 diz: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas. Veja o que acontece aqui. Deus coloca o nome de alguém da família de Jonatas no coração do rei. Deus colocou o seu nome no coração de alguém em algum momento, e esse alguém orou por você ou te trouxe aqui na igreja. Talvez alguns aqui estivessem morando em Lodebar há muito tempo, e vamos combinar uma coisa: longe de Jesus estava todo mundo em Lodebar, mas Deus soprou o seu nome e alguém te convidou. Deus soprou o seu nome no coração de alguém e alguém orou por você. Às vezes mais de uma pessoa oraram. Escreva o que eu estou dizendo para você: Deus sempre vai enviar alguém para tirá-lo de Lodebar. Quando eu voltei para Jesus, num período da minha vida que eu me afastei ali na adolescência, uma rebeldia curta, mas minha mãe me obrigava a ir na igreja. Quando eu voltei para Jesus, eu comecei a trabalhar arduamente na igreja, muito feliz de servir o Senhor em todas as áreas possíveis. E naqueles primeiros meses, mais de uma dezena de pessoas, quando me viam servindo, falavam assim: Maurício, sabe que alguns meses atrás Deus colocou o seu nome no meu coração e eu tenho orado pela tua vida, fico feliz de você estar aqui.
Outra pessoa me disse: Maurício, na nossa casa, a nossa família estava orando por ti há 6 meses para que Deus tocasse no seu coração. Uma tiazinha de Coque disse para mim: meu filho, teu nome está no meu caderninho de oração e eu oro por ti todos os dias. Deus vai colocar o seu nome no coração de alguém para que essa pessoa interceda por você e te tire de Lodebar. Se você está aqui presencialmente hoje, se você está aqui online, escute, Deus pode colocar o seu nome no coração de alguém. E mais, Deus pode bem agora estar colocando o nome de alguém no seu coração. Alguém que Deus fala no seu coração e você manda uma mensagem para essa pessoa agora, dizendo: meu amigo, quero tomar um café com você. O que Deus tem para fazer na sua vida ainda não terminou. Talvez Deus esteja colocando um nome no seu coração para você passar a orar por essa pessoa nos próximos meses, porque Deus quer salvar. Talvez você conheça alguém que está em Lodebar e bem agora o seu coração está queimando, e você vai ser o canal certo para tirá-lo desse lugar. Davi pergunta: tem alguém que eu possa ajudar? Versículo 5, respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, deficiente dos pés. Perceba que ele não dá o nome, ele chama ele pelo rótulo, pelo status. Onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: está em Lodebar, lugar de esquecimento, lugar onde as coisas não acontecem. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Que coisa linda! O rei mandou chamar. Olha que fotografia linda. Em algum momento todos nós estávamos em Lodebar, mas o rei mandou nos chamar. Deus vai mandar te chamar hoje à noite. Se você está em Lodebar, Deus está chamando você pelo nome, mas você precisa responder. Algumas pessoas se acostumaram tanto a morar em Lodebar, estão tão acostumados com o rótulo que perderam o ânimo, perderam a força de sair desse lugar. Mas hoje o rei mandou chamar você, e ele está dizendo: não fique no lugar errado, eu tenho um lugar melhor para você. Mas você precisa dizer sim. Talvez você tenha perdido a paixão, talvez você tenha perdido a chama do primeiro amor, talvez você tenha perdido aquela resiliência para servir a Deus no ministério. Mas eu sinceramente vim aqui hoje, durante todo esse dia, para repetir e para gritar, para que quem estiver aqui, tiver ouvidos, escute: acorde espiritualmente, acorde para o que Deus tem para fazer na sua vida. Comece a orar todos os dias, comece a meditar na sua palavra, abra os seus ouvidos e o seu coração para ouvir o que Deus tem para você. Deus está animando você hoje. Ele estava chamando Mefibosete, Davi chamava Mefibosete, e Deus está chamando você, mas a resposta é sua. Você precisa dizer sim. Quando Jesus chama os discípulos na praia, eles não seguiram Jesus como um robô. Ele disse: siga-me. Eles não seguiram como um robô. A Bíblia diz que eles precisaram largar as redes. Hoje você precisa largar as redes. Hoje você precisa deixar para trás Lodebar. Hoje você precisa entender: o rei está chamando você e ele quer fazer algo diferente na sua vida. Você precisa ter esse ânimo. Por exemplo, aqui na igreja, uma das maneiras que nós encontramos das pessoas se conectarem e aprenderem através do voluntariado. O voluntariado é importante para servir a igreja, mas não é o primordial. O primordial é você conhecer novas pessoas e ser inspirado pela fé das pessoas. Então, se você está aqui já há algum tempo e ainda não é um voluntário, talvez você esteja em Lodebar, e talvez um sinal para Deus sair de Lodebar é se inscrever e se tornar um voluntário. Nós temos uma trilha de crescimento que precisa ir até lá. Precisa talvez abrir mão de um horário em alguma coisa. Ali vai acontecer o seu crescimento espiritual. Talvez se inscrever é sair de Lodebar, é dizer sim ao chamado do rei. Nós temos aqui na nossa igreja os BC Grupos. Os BC Grupos, gente, nós estamos abrindo 100 novas casas. Nós provavelmente iremos para 240 casas hoje e no meio da semana, estudando a palavra de Deus. Esse é um lugar que você vai sentar lá e alguém vai estar lá contando uma história dizendo: eu já estive em Lodebar, mas eu saí de Lodebar, o lugar do esquecimento. Você que está em Lodebar vai olhar e vai dizer: se Deus fez na casa na vida desse Zé Ruela, vai fazer na minha vida também. Com certeza
Ele pode fazer na minha vida. E alguns de vocês vão dizer: eu sou muito tímido, eu não consigo servir no voluntariado, não consigo falar com ninguém. Gente, olha só, se inscreva pela fé e venha. E eu garanto que no dia do seu aniversário, nós vamos colocar você lá no meio do shopping, e 700 pessoas vão cantar parabéns para você ser curado radicalmente de toda vergonha. Em nome de Jesus. Aí talvez alguém, quando eu falo sobre BC Grupos, os BC Grupos, os grupos têm tantas falhas. Gente, como pastor dessa casa, eu reconheço que nenhum grupo é perfeito. Agora também, se houvesse um grupo perfeito, quando você entrasse, ele ia deixar de ser perfeito. O que queima no meu coração nessa noite é repetir muitas vezes para você: não se acostume com o lugar errado. Eu não sei qual é o Lodebar da sua vida, Deus sabe, mas é muito fácil se acostumar com um casamento quebrado. É muito fácil se acostumar com finanças sem a presença de Deus nesse lugar. É muito fácil se acostumar com o tipo de personalidade que machuca a sua vida. É muito fácil se acostumar com o pecado na sua vida. Eu não sei qual é o seu Lodebar, mas hoje eu quero dizer para você: cuidado, porque nós nos acostumamos com o lugar errado. Há alguns anos, já contei essa história, quando nós perdemos a nossa segunda filha, a Maria Eduarda. Ela faleceu com 1 ano de idade, e nós moramos 1 ano inteiro no hospital. Eu voltava em casa uma vez por semana, ou talvez uma vez a cada 15 dias, só para trocar as roupas, mas nós morávamos num quarto dentro do hospital. Depois de meses, um casal de amigos me visitou. Ele chegou no final do dia, início da noite. Janine e eu trabalhávamos de dia, minha irmã ficava lá. Aí nós vínhamos à noite, trocávamos os turnos. E quando ele chegou, eu pedi comida, tomei banho, arrumei as coisas, Janine também fazendo a mesma coisa. E quando ele foi embora, ele disse: cara, eu estou muito impressionado sobre como vocês se acostumaram a viver nesse lugar. Eu estou muito impressionado como vocês se acostumaram a viver em uma casa que não é a casa de vocês. É muito fácil se acostumar com o Lodebar. Escute o que eu vou dizer hoje. A minha oração é que você não fique no lugar errado. Quando Davi escreve o Salmo 23, ele diz que ele repousa nos pastos verdejantes, que é algo bom. Mas quando ele fala do vale, ele diz: quando eu ando pelo vale. Ele não diz eu acampo no vale, ele não diz eu moro no vale. O vale aqui representa, vale da sombra da morte, representa as tribulações da vida, representa Lodebar. Ele diz: eu não fico aqui nesse lugar, eu estou de passagem. Eu até posso passar por dificuldades, mas eu tenho um destino. Eu não vou ficar em Lodebar. O rei está me chamando, e se o rei está me chamando, ele tem um lugar melhor para mim. Por isso não se acostume com o lugar errado. Deus tem um lugar melhor para você. Deus tem. Terceiro e último para terminar: sua ferida não é a sua identidade, mas pode ser a sua autoridade. Sua ferida não é a sua identidade, você não é definido por ela, mas ela é a sua autoridade. Mefibosete, por causa das suas marcas e por causa da sua ferida, não é chamado pelo nome. Todo momento eles falam: filho de Jonatas, que é aleijado dos pés. Eles não chamam ele pelo nome. Quando Davi pergunta: tem alguém na casa de Saul? O servo responde: ainda há um filho deficiente dos pés. As pessoas normalmente vão se referir às feridas que a vida te deu. As pessoas vão olhar para você pelas decisões ruins que você tomou e vão rotular você. Ah não, ali não vai dar certo profissionalmente. Não, lá tem dedo podre para relacionamento. Não, ali é assim mesmo, eu já esperava que ele não conseguisse ir tão longe. As pessoas vão olhar você pelo rótulo. Mefibosete era visto não pelo seu nome, não pela sua linhagem real, mas como um menino pobre que foi morar numa cidade esquecida. Pobrezinho, coitadinho, ele passa dificuldades, mas o rei mandou chamar. E agora acontece uma virada na vida dele. E eu quero que você acompanhe comigo. 2 Samuel 9:7 diz assim: Mefibosete está diante do rei Davi. Ele tem medo pela sua vida. Ele poderia morrer naquele lugar. E Davi começa dizendo: não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai.
eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Essas são boas notícias. Você viu o que acabou de acontecer? Ele estava no fundo do poço, esquecido, pobre, morando em Lodebar. O rei manda chamar e diz: eu vou devolver para você toda a terra que foi do seu avô Saul. Ou seja, você vai receber toda a sua herança real novamente. E ele diz: você sempre vai comer na mesa do rei. Hoje o rei está mandando chamar a gente em Lodebar e está dizendo: eu vou restituir tudo aquilo que eu preparei para você, e você vai se assentar à mesa comigo. Eu vou te dar um nome, vou te dar uma identidade. Eu vou restituir você de tudo aquilo que você perdeu, todos estes anos perdidos. É tão forte que Davi diz: olha, eu sei que você está morando em Lodebar, mas fica tranquilo, as coisas vão mudar. Eu estou te trazendo agora para morar no palácio. Essa é uma linda metáfora para dizer: se você está em Lodebar, o rei está mandando chamar você e está dizendo: eu sei onde você está, eu sei o que você está passando, mas agora a sua sorte mudou. Você vai vir morar comigo no palácio e vai comer na mesa do rei. Deus vai reverter essa história. Para terminar, eu disse no início que a Bíblia é cheia de significados. E o significado dos nomes importam. E o significado do nome Mefibosete significa destruidor da vergonha. Destruidor da vergonha. Então, ninguém chamava ele pelo nome. Agora ele entrou no palácio, todo mundo começou a chamar ele pelo nome: Mefibosete, Senhor Mefibosete. Agora ele tem terras, agora ele senta na mesa do rei. Senhor Mefibosete, o senhor quer um pouco mais de vinho? Senhor Mefibosete, o senhor aceitaria um pudim de sobremesa? Talvez alguém possa levar um pudim só para o pastor, bastante leite condensado. Senhor Mefibosete, o senhor gostaria de tomar banho agora? Senhor Mefibosete, gostaria de fazer massagens reais? E toda vez que alguém chamava ele pelo nome, estava repetindo: destruidor da vergonha. Ou seja, a vergonha que ele viveu antes no casamento, a vergonha que viveu antes no vício, a vergonha que viveu antes no abandono e na injustiça. Agora Deus está dizendo: eu vou destruir toda a vergonha na sua vida. De repente, aquilo que era uma ferida na sua vida se tornou a sua autoridade e o seu ministério. Deus é perito em fazer isso na nossa vida. Ele transforma nossas falhas, Ele transforma nossos traumas agora no nosso ministério. E quando nós falamos do nosso testemunho, aqueles que ouvem, olham e dizem: se Deus fez isso na sua vida, fará também na minha vida. Por isso, a sua vergonha em algum momento vai se transformar no seu ministério. Eu não sei o que você passou, eu não sei se você está em Lodebar, ou se você conhece alguém que está em Lodebar. O que eu sei é que a vida até pode ser injusta, mas Deus quer mostrar o seu favor e a sua bondade para você. Eu oro para que você não permaneça no lugar errado, porque Deus tem um lugar melhor para você. Não se acostume com o lugar errado. Deus tem um lugar melhor para você. Termino com isso. Quando Mefibosete entra no palácio, ele começa a lembrar de tudo. Quando ele caminha naqueles portões, ele lembra do lugar onde ele cresceu quando ele era criança. Quando ele caminha nos corredores reais e vê os quadros na parede, ele lembra desse lugar. E essa pessoa que estava acostumada a viver num lugar de esquecimento chamado Lodebar, agora dentro do palácio tem um sentimento e diz: eu conheço esse lugar me é familiar, esse é o lugar a qual eu pertenço. Por isso nessa noite eu quero terminar dizendo que alguns de vocês só precisam voltar para casa, alguns de vocês só precisam voltar para a igreja, alguns de vocês só precisam voltar ao Senhor, alguns de vocês só precisam voltar ao ministério. E quando você voltar, o sentimento do seu coração é esse: eu pertenço a esse lugar, eu tenho um nome, o rei mandou me chamar e ele tem um plano para a minha vida. Vamos orar. Vou convidar você para ficar de pé por todo esse teatro. Vamos todos ficar de pé aqui
Em todas as salas onde tem telões também vamos ficar de pé. Se você está assistindo agora na internet, na nossa igreja online, eu quero encorajar você a ficar de pé também e aguardar aquilo que Deus vai fazer nos próximos minutos. À medida que você fica de pé, feche os seus olhos agora e comece agora uma análise entre você e Deus, e diga: Senhor Jesus, será que eu estou morando em Lodebar? Senhor, será que o meu casamento está em Lodebar? Senhor, será que as minhas finanças estão em Lodebar? Senhor, será que a minha vida de santidade está em Lodebar e eu estou patinando nos mesmos erros? Senhor, será que a minha vida emocional está nesse lugar do esquecimento? Talvez você possa agora, de olhos fechados, eu convido todos a fecharem os olhos. Talvez você possa, de olhos fechados agora, perguntar: Senhor, será que eu me acostumei com Lodebar? Será que eu me acostumei a ficar nesse lugar do esquecimento, da falta de prosperidade? E se em algum momento você sente isso no seu coração, eu te convido a dizer: Senhor, eu não vou me acostumar com o lugar errado. Diga isso: Senhor, eu não vou me acostumar com o lugar errado. Eu quero o teu plano para a minha vida. E se Deus falou com você em algum momento, eu quero orar por você, pela sua vida. Coloque a mão no seu coração como sinal de que Deus falou com você, de que você sabe que precisa sair de Lodebar, porque o rei está chamando você. Eu vou orar. Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua obra na vida daqueles que foram esquecidos. Jonatas morreu e o seu filho foi abandonado, Mefibosete, mas tu sopraste o seu nome no coração do rei e restituiu a honra, Senhor. Eu oro para que isso aconteça hoje na vida dos meus irmãos. Se alguém está no lugar do esquecimento, se alguém está no lugar do marasmo, se alguém está no lugar da angústia, da tristeza, da depressão, da falta de esperança, se alguém está aqui hoje no meio de um casamento quebrado, de uma emoção quebrada, eu oro agora que escute a tua voz chamando para morar no palácio. Restaura a sua vida, restaura a sua esperança, coloca ao teu lado na mesa, para esse banquete que tu tens na sua vida, e que no fim dessa noite, cada um aqui possa dizer: esse é o meu lugar, é o lugar do meu Senhor. É o que nós oramos crendo, em nome de Jesus, amém, amém. E toda a igreja comigo diga amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Deus é bom e o diabo não presta. Deus está tirando muitos de vocês de Lodebar. Muitos estão saindo desse lugar para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Se você puder vir para a pessoa que está do teu lado com um olho de profeta e diga para ele: não se acostume com o lugar errado. Não se acostume com o lugar errado. Deus tem um lugar melhor para você. Não se acostume com Lodebar. Eu gostaria de terminar fazendo uma última oração. E durante essa oração eu vou pedir que ninguém saia do seu lugar, só por 2 minutos. Ninguém se mova para não atrapalhar aquilo que Deus vai fazer agora. Eu vou me dirigir para você que entrou aqui pela primeira vez e ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Eu vou fazer uma última oração e vou contar até 3. E se por um acaso você deseja entregar a sua vida para Jesus, quando eu contar até 3, você vai levantar a sua mão. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: Maurício, põe meu nome aí nessa oração, porque a partir de hoje eu quero entregar toda a minha vida e o meu futuro nas mãos do Senhor Jesus. Ou você que entrou pela primeira vez e nunca fez isso, ou até mesmo você que já está vindo há algum tempo e não tomou essa decisão ainda, ou talvez você já tenha sido da igreja e sente que hoje é o dia certo de voltar para a casa do Pai. Vou contar até 3, se você quer entregar a sua vida para Jesus. Quer que eu ponha o seu nome nessa oração? No 3, levante bem alto a sua mão. Eu vou pedir que toda a igreja baixe a cabeça e feche os olhos. A igreja está intercedendo por esse momento, porque cadeias estão sendo quebradas. E ao mesmo tempo que a igreja de olhos fechados é um sinal para você que vai tomar essa decisão, saber que você não precisa ter vergonha, não tem ninguém olhando você, é só você e Deus. O próprio Senhor Jesus está batendo na porta do seu coração bem agora, e se você abrir, Ele vai entrar. E se Ele entrar, meu amigo, sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou contar até 3. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, no 3, levante o mais alto que puder e o mais rápido que conseguir. Comigo. 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um plano para a sua vida. 3, levante a sua mão onde você está. Aqui tem uma mão, outra mão aqui, outra mão lá, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão. Aqui tem outra mão aqui na frente.
Outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão. Outra mão, deixa eu ver lá em cima se tem alguém. Outra mão lá em cima, outra mão, outra mão. Continue aplaudindo, gente, continue acenando. Outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão. Outra pessoa, outra pessoa. Ali tem um casal, tem alguém aqui desse lado. Outra mão, outra mão. A vida de vocês nunca mais será a mesma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Ele está salvando a nossa cidade e o nosso estado. Se você viu alguém levantar a mão, dê um abraço nessa pessoa. Diga para ela, seja bem-vinda à família de Deus. Diga para ela, que linda decisão. Sua vida nunca mais será a mesma. Agora eu vou convidar cada um de vocês que levantou a sua mão para repetir comigo uma oração. Sobe aqui comigo. Essa é uma oração de confissão. Dá um pulo aí, por aí mesmo. Por aqui mesmo, pai. Vocês viram que o Flama hoje tomou conta, né? Eu vou fazer uma oração. E você que levantou a sua mão vai repetir comigo essa oração. Uma oração de confissão. E eu vou convidar toda a igreja para repetir comigo. Eu oro e vocês vão repetir. Tu vai repetir comigo. Tá bom? Comigo, Senhor Jesus. Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Obrigado Senhor. pela tua palavra. Obrigado porque tu foste até Lodebar Obrigado porque tu foste até Lodebar. chamar Mefibosete. Chamar Mefibosete. Eu estava em Lodebar, Eu estava em Lodebar. mas eu tomei uma decisão. Mas eu tomei uma decisão. Eu vou ouvir Eu vou ouvir a voz do Rei. a voz do Rei. Por isso hoje, Por isso hoje eu deixo para trás eu deixo pra trás o meu passado, minha velha vida, e declaro diante da igreja e diante de Deus que Jesus, tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém e amém. Amém. Se você levantou a sua mão, aqui na igreja nós temos um presente para entregar para você agora, para marcar esse dia. Você vai olhar voluntários com lanternas acesas, apontando as saídas aqui embaixo, lá em cima também, nos camarotes. Também deve ter voluntários aí nos telões, informando você que está no telão e tomou essa decisão. E eu vou convidar você para sair então do seu lugar agora e se dirigir até o hall, para receber esse presente que vai marcar o seu dia e vai trazer informações importantes dos seus próximos passos com Jesus. Então quem levantou a mão, sai do lugar agora correndo. Pode ir acompanhado, não precisa ir sozinho, vá acompanhado. Mas saia do seu lugar, vá até lá receber esse presente. Saia só quem levantou a mão por enquanto, só para não dar bagunça. Só quem levantou a mão, saia acompanhado. Se você está do lado de alguém que levantou a mão e essa pessoa não está indo, ofereça-se gentilmente para ir com ela. Mas vá até lá, porque Deus tem um plano para a sua vida. Para nós que ficamos, 2 avisos bem importantes. Você que está aqui, você que está na nossa igreja online, escute bem o que eu tenho para dizer. Número 1, não se acostume com um lugar errado. Deus tem um lugar melhor para você. Número 2, semana que vem, todo mundo levando alguma coisa para comer e para beber na PUC. Amém? Deus abençoe você. Vire para a pessoa que está do teu lado, dê um abraço nela e diga: fica tranquilo, eu vou pagar o teu jantar. Deus abençoe, até a semana que vem.